Faz muito frio aqui no Rio Grande do Sul hoje, temperatura baixa aqui, aquém dos 15 graus, o tempo está fechado agora aqui em Porto Alegre, tem chovido de modo intermitente e continua cheia aqui no estado ainda, Porto Alegre inclusive. O Lago Guaíba, que vinha diminuindo de nível, agora desde as 6h15 da manhã estabilizou em 4 metros e 53 centímetros. Eu vou repetir aqui que o nível ideal é 3 metros. Né? A partir de 3 metros de altura, o Guaíba transborda, provoca enchentes. E esse nível que está agora, nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, que é 4h30 da tarde, deste sábado, o nível do Guaíba está em 4 metros e 53, portanto, bem acima dos 3, que é o topo, né? 4,53 ainda se coloca acima da segunda maior enchente da história de Porto Alegre, que foi em 1941. Já continua acima disso aí. Vocês podem ter uma ideia de que a situação não melhorou muito aqui na capital. Claro, está melhor do que estava domingo retrasado, aí, quando alcançou um nível jamais esperado aqui de 5 metros e 35 centímetros. Então, caiu quase 1 metro, mas é insuficiente, né? Mas já dá para dar uma respirada. A água voltou na capital, a luz está funcionando, tem internet. Claro que tem aí as faixas alagadas aí, que correspondem a uns 20% do território aqui, das partes mais centrais, né? E ali não tem nada mesmo, ali continua debaixo d'água. Então, bom, mas não é, se vocês quiserem informações assim mais detalhadas a respeito desse acontecimento, do que está acontecendo minuto a minuto aqui em Porto Alegre, nas principais cidades do Rio Grande do Sul, eu aconselho que vocês deem uma olhadinha no meu blog polibiobraga.com.br. Eu, nesse sábado, estou atualizando todas as informações. Está tudo ali. O que você precisa saber de mais importante está ali. Dá uma olhada, polibiobraga.com.br. Mas o que eu quero comentar com vocês aqui hoje, de novo, é essa nomeação inaceitável, extemporânea, uma intervenção direta do governo federal nomeado lulopetista sobre o Rio Grande do Sul, que é essa criação do Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul e da nomeação como titular dele do ministro da SECOM, também deputado federal, Paulo Pimenta, candidato declarado ao governo do Rio Grande do Sul. Está estabelecendo um governo paralelo aqui no estado. É uma intervenção inconstitucional. Essa figura não está prevista na Constituição do Brasil. Mas o que está me assombrando até mais é, neste caso da intervenção do governo federal nomeado lulopetista, é esse silêncio quase sepulcral que as principais lideranças políticas e da sociedade civil aqui do Rio Grande do Sul, inclusive da mídia, mantêm diante disso que está acontecendo. Que, na verdade, não passa de uma exploração política indecente, tudo em meio a uma tragédia. Uma exploração política, como foi, por exemplo, esse comício da Unicinos, no meio da semana aí, comandado pelo Lula ali, que parecia mais um animador de auditório, quando o candidato declarado ao Piratini, o Paulo Pimenta, foi anunciado como Gauleiter, petista, portanto, um governante de oposição ao atual governo tucano do Rio Grande do Sul. Tá me assombrando esse silêncio sepulcral aqui dessas nossas lideranças políticas e da sociedade civil, da imprensa. A começar pelo silêncio do próprio governador Eduardo Leite. Eu protestei já de cara contra a criação do Ministério da Reconstrução, da nomeação do Paulo Pimenta e, portanto, desta intervenção federal desde o primeiro momento. Claro que o governo lula-petista tenta dourar a pílula dizendo que a sua intenção é apenas coordenar a ajuda federal,
Mas acontece que o governo lulopetista, como vocês sabem, mente tanto que nem sente. O mais assombroso é que, diante desse silêncio quase generalizado da gauchada, ganha corpo denúncias graves que saem pela boca de gente que nem é aqui do Rio Grande do Sul. Eles estão vendo o rei tá nu, nós aqui não estamos, parece que não estamos vendo no Rio Grande do Sul que o rei está nu, de novo. Como é o caso, inclusive, dessa denúncia do jornal Estado de São Paulo, que apontou o que ele chamou de indecente exploração política da tragédia das águas. Indecente exploração política da tragédia das águas. Está se referindo ao comício lá da Unicinos, comandado pelo chefe da trupe, o Lulo da Silva, e materializado através dessa criação desse ministério esdrúxulo aí, e da nomeação do Paulo Pimenta. É isso que o Estadão chama, no editorial, de indecente exploração política da tragédia das águas. Ora, mas foi preciso, além desse editorial do Estado de São Paulo, que o ex-governador Aécio Neves, veja só, de Minas, o ex-Aécio, tucano como o governador Leite, viesse a público dizer aquilo que o Leite não disse e nem está dizendo. Aécio levanta a questão principal ao denunciar o seguinte, diz o Aécio, eu estou transcrevendo aqui ipsis literis, né? É uma intervenção no Estado não prevista na Constituição. Ele disse que vai questionar na Câmara, mas não disse de que modo, os fundamentos legais do ato translocado do governo lulopetista, confrontando, segundo palavras dele, eles estão confrontando o governo constituído, eleito democraticamente, do Rio Grande do Sul, e não um governo nomeado, como esse que está sendo nomeado, indicado aí pelo... já está em ação, né? Do Paulo Pimenta. E ele até, o Aécio, repetiu uma advertência que eu tenho dito desde quinta-feira. Olha, esse precedente é muito perigoso. Governadores, esse precedente é muito perigoso. Por que razão? Porque pode ser repetido essa experiência aí contra os governadores que não rezam pela cartilha do governo federal, lulopetista nomeado, como de Minas, do Romeu Zema, do Novo, o do próprio Tarcísio, lá de São Paulo, que é do Republicanos. Bom, o Aécio pergunta, então, justificadamente, se o PT consideraria razoável se o governo Jair Bolsonaro criasse uma secretaria extraordinária nos estados brasileiros para combater aquela pandemia do Covid-19. Ele nem pensou nisso. O Lula nem consultou o governador. O governador ficou sabendo disso lá quando foi no comício do Lula, na cara dele. Ele não se levantou contra essa intervenção. Mas quem se levantou foi, por exemplo, o senador Hamilton Mourão, que gravou um pronunciamento ontem, sexta-feira, que eu estou replicando no meu blog polibraca.br, denunciando como quebra do princípio federativo a criação desse novo ministério e a indicação do Paulo Pimenta, um candidato declarado ao Piratini, que, claro, estabelece, só não vê quem não quer, um poder paralelo ao do governo democraticamente eleito do Rio Grande do Sul. Bom, ontem também, em nota oficial, o deputado federal Luciano Zucco já tinha denunciado essa intervenção federal, essa antecipação da disputa eleitoral aqui no Rio Grande do Sul. E a entronização aqui de um governante paralelo ao governo estadual de oposição a ele. Ora, eu preciso lembrar que há um governador eleito no Rio Grande do Sul. E este, com certeza, não é o governo do ministro Paulo Pimenta. Ele não é bem-vindo nesse momento aqui para cumprir essa função de Gauleiter, esse interventor enfiado goela abaixo dos gaúchos pelo governo nomeado. Ora, senhores, vá de retro, Paulo Pimenta.